A exposição Lélia em Nós, Festas Populares e a Mefricanidade, em cartaz no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, celebra o legado da filósofa, historiadora e geógrafa Lélia Gonzalez, nome de referência no pensamento e na militância antirracista no Brasil. A gente conversou com Raquel Barreto, uma das curadoras da mostra, que também assina o prefácio da reedição de Festas Populares no Brasil, livro que traz a dimensão antropológica da obra de Lélia Gonzalez. Raquel, você é uma das curadoras da exposição Lélia e Nós, e a exposição está sendo aberta ao mesmo tempo que há o lançamento, uma nova edição de Festas Populares no Brasil da Lélia Gonzalez. Que relação há entre a exposição e o livro? Eu sou a co-curadora dessa exposição Lélia em Nós, Festas Populares e a Mefricanidade, junto com a Glaucia Helena Brito, e também assinei o prefácio da... A gente nem pode chamar de uma reedição, mas da edição do livro Festas Populares. Este foi o único livro que a Lélia assinou, sendo a única autora. O outro livro que ela publicou em vida foi com Carlos Rausenbach, O Lugar de Negro, e o livro Festas Populares teve a peculiaridade de que ele foi distribuído e não vendido, como um presente final de ano de uma empresa, isso em 1987. Então, só foram editados 3.000 exemplares e que foram distribuídos. Então, ficou praticamente como um livro inédito. E, por outro lado, esse é um livro que, a princípio, destoa do pensamento, da parte mais conhecida do pensamento da Lélia, que tem uma preocupação maior com as relações de gênero, de classe e de raça no Brasil. Esse é um livro que observa, que contempla, que analisa as festas populares. E a partir dessa relação do pensamento da Lélia com as festas populares, que Glaucia e eu pensamos essa exposição, que parte do livro, parte do pensamento da Lélia para pensar as festas populares de uma perspectiva histórica, mas também como elas acontecem hoje. Como as festas populares, elas não são algo do passado, algo remoto, mas elas são parte de inúmeras coletividades, de inúmeros grupos que no Brasil todo se reúnem e pensam a festa. A festa é uma coisa muito séria. A exposição Lélia em Nós tem um diálogo com o livro Festas Populares no Brasil, que está sendo relançado com uma nova edição, uma nova concepção, mas também tem um subtítulo que é Festas Populares e a Mefricanidade. O que é a mefricanidade? A mefricanidade foi um conceito que a Lélia desenvolveu a partir da junção da palavra América e África para pensar a relação, na verdade, para pensar a constituição, a formação do que nós chamamos equivocadamente de Novo Mundo, o continente americano, pensando numa relação, primeiro, que não parte, não é estática, ela parte da África, mas se forma nas Américas, se forma a partir do conjunto de africanos e seus descendentes que aqui chegaram, a partir do diálogo com as pessoas dos povos originários que já habitavam no continente. E um dos viés da Lélia para pensar isso é a questão da língua. No caso do Brasil, ela cunhou o termo de pretuguês, para falar de todas essas alterações que a gente tem na nossa língua, que diferem tanto da forma brasileira, da forma europeia, de Portugal, a partir dessa presença africana. Essa exposição dialoga com esse momento de que o pensamento da Lélia está sendo visto. A Lélia ficou conhecida, talvez nos últimos 5 anos, a partir da proposição dela teórica sobre o feminismo negro brasileiro, uma teoria inaugural, mas o pensamento da Lélia e a atuação dela não foi só a respeito dessa temática, tanto a sua prática como a sua produção autoral. E é importante destacar que a Lélia foi uma intelectual da praxis. Então, todos esses envolvimentos que reverberou na produção teórica e intelectual dela moldaram direta e indiretamente a sua própria trajetória. E aqui, especificamente nesse contexto que a gente está de uma exposição artística, nós temos a oportunidade de retomar essa Lélia que teve muito ligado com as artes visuais. Ela foi professora da então recém-fundada Escola de Artes Visuais do Parque Lage, fundada em 1975 pelo artista Ruben Gershman. Em 76, a Lélia entra e dá o curso de Cultura Negra. Então, a gente tomou o livro como ponto de partida, Glaucia e eu, mas a gente não queria fazer uma exposição que fosse literal o livro. Então, a gente toma outros caminhos. O livro
um início, é uma forma de dialogar com a Lélia, e a partir daqui a gente dividiu em 5 núcleos. O primeiro, que se chama Festas Populares, o livro, onde aparece o primeiro livro, a gente traz esse contexto do Parque Lage, apresenta um pouco a Lélia, traz os discos dela. O segundo núcleo se chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. No núcleo 3, a gente tem Pele Negra, Máscaras Negras, que a gente joga com o título do livro do Fanon, e a gente traz as máscaras, a figura dos mascarados e as máscaras, que estão em inúmeras festas populares, com destaque para a festa do boi e para o carnaval carioca, a partir da figura do bate-bola. No núcleo 4, a gente também tirou de um título de um artigo da Lélia, Beleza Negra ou Ora Ieô, que é uma saudação ao Oxum. O quinto núcleo, de Palmares, as escolas de samba, Tamo Aí, que também é o título de um artigo da Lélia, em que a gente discute o carnaval, sobretudo, e traz uma relação, entre outros temas, dos pintores sambistas. E na exposição a gente tem, como linguagem, temos pintura, temos instalações, temos performances que vão ser acionadas em alguns momentos da exposição, e temos algumas obras comissionadas. Então, a exposição parte do livro, faz esse diálogo e tenta apresentar a Lélia como uma pensadora da cultura brasileira, recortando as festas e entendendo como as festas são importantes na nossa formação social e cultural. A Hungria é uma nação de cultura vigorosa que deu ao mundo compositores como Franz Liszt e Béla Bartók e escritores como Sándor Márai e Imre Kertész, Prêmio Nobel de Literatura de 2002. Mas a obra mais popular do país em todo o mundo é um romance para o público jovem, Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Molnár. Publicado em 1907, o livro é protagonizado por adolescentes de Budapeste que se unem em bandos e se enfrentam em terrenos baldios da capital húngara em nome de valores como honra e lealdade. Um dos encantos da obra de Molnár está justamente em identificar, no momento mágico e doloroso que precede a entrada na vida adulta, a formação de noções como valentia e obediência, hierarquia e transgressão. Ou seja, os Meninos da Rua Paulo e o bando rival dos Camisas Vermelhas mimetizam as bases do mundo no qual amadurecem e, ao mesmo tempo, antecipam seus desvios e suas mazelas, com direito a eleições e patentes militares, mas também guerras por territórios, espionagem e traição. A epopeia juvenil de Molnár é deflagrada quando a bandeira do grupo da Rua Paulo é roubada pelos Camisas Vermelhas, levando a rocambolescas escaramuças entre esses impérios do faz de conta, na feliz expressão de Paulo Ronay, grande intelectual húngaro que, judeu como Molnár, se radicou no Brasil para escapar do nazismo e traduziu esse clássico para o português nos anos 1950. Concebida às vésperas da Primeira Guerra Mundial, a batalha adolescente de Os Meninos da Rua Paulo ainda se rege por valores éticos e morais do século XIX, em que heroísmo individual e respeito pelo adversário representavam algum freio à carnificina indiscriminada. Por isso, a morte de uma das personagens ao final do romance é tão trágica quanto o anúncio de que o terreno baldio em que esses jovens aprenderam a ser adultos daria lugar a um edifício, anunciando tanto o fim da camaradagem de juventude quanto a extinção de um mundo que, para nós, leitores posteriores às 2 guerras mundiais, deu lugar à barbárie total. Eu queria indicar um livro de poesia de uma poeta argentina que chama Alejandra Pizarnik. Ele se chama Extração da Pedra da Loucura. E eu gosto muito desse livro porque cada página para mim parece um sonho. A poesia dela é muito simbólica, muito transcendental, é quase etérea.
E eu gosto de todo dia abrir uma página e ler algum poema dela. Eu acho ela incrível, é uma poesia muito simbólica. E eu acho que o nome, né, essa parte da loucura tem a ver com isso, que os poemas dela são muito sobre o subconsciente, sobre sonhos mesmo, né, imagens de sonhos. O livro que eu gostaria de indicar para vocês é A Queda do Céu, do Davi Kopenawa. Não é apenas um livro de um líder indígena, um antropólogo francês, mas é um livro que conta muito sobre a mitologia indígena. Eu acho que isso fala muito fundo a todos nós brasileiros e tem a ver com tudo que acontece no nosso país, principalmente a questão da destruição de matas e de etnias e o que decorre de toda essa destruição. Eu acho que nesse momento que todos nós estamos passando no Brasil, frente às tragédias no norte do país e no sul, é um livro imprescindível para a leitura, além de ser um livro belíssimo. É o que eu recomendo. Eu gostaria de indicar o livro O Homem Duplicado, do Saramago, que é um livro muito interessante assim, de ler. O narrador, o jeito como ele conta a história é muito diferente dos narradores dos outros livros que eu já li na minha vida. E a história é de um professor de matemática que tem uma vida normal e um dia ele aluga um filme na locadora e ele percebe que um dos atores extra desse filme é uma pessoa exatamente igual a ele, igualzinho, assim. E aí ele começa a ficar maluco com essa história, procurando o cara, e o livro tem reviravoltas impressionantes, incríveis, e é muito bom de ler. Com o subtítulo Da Contagem nos Dedos à Inteligência Artificial, o matemático Marcelo Viana percorre em Histórias da Matemática a evolução, as teorias e os paradoxos do conhecimento dos números. Noites de Peste é o novo romance do escritor turco Orhan Pamuk, Prêmio Nobel de Literatura, em que uma epidemia numa ilha imaginária do Império Otomano reflete de maneira oblíqua e alegórica conflitos político-religiosos contemporâneos. Em Mundo em Disputa, Design de Mundo e Distopia Naturalizada, a escritora e filósofa Márcia Tiburi reflete sobre o sequestro das utopias como forma atual de dominação política. E Do que Você Precisa para Se Aquecer, do britânico Neil Gaiman, autor da visionária história em quadrinhos Sandman, é um poema ilustrado sobre acolhimento composto a partir de memórias de refugiados. Depois do intervalo, uma entrevista com a socióloga Neca Setúbal sobre o livro Minha Escolha pela Ação Social. O Entre Linhas volta já. Num país com desigualdades crônicas, experiências de transformação social vêm ganhando cada vez mais importância no debate público. O Entre Linhas conversou com a socióloga Neca Setúbal, que acaba de lançar Minha Escolha pela Ação Social, no qual recapitula sua atuação pela educação e pelo combate à exclusão. Essa sua trajetória pode indicar como caminho para um país tão dividido, que tem um fosso social tão grande, separando as classes, as elites, das classes trabalhadoras, a classe média, criando atritos que, no entanto, podem ser, de alguma maneira, ultrapassados por um interesse comum, não? Eu acredito que é muito importante a gente assumir as responsabilidades, né? E eu acho que a atuação na área social, na filantropia, é uma forma de a gente assumir as responsabilidades pelas desigualdades do país. Eu sempre acreditei isso. Então, desde esse olhar como socióloga, e esse olhar de socióloga para mim foi muito importante, porque aí eu tinha essa visão do país de uma forma
mais profunda, de entender as diferentes camadas sociais. E a partir daí eu pude entender o país dividido. Desde lá, onde não tinha, como hoje, essas radicalidades, mas desde lá pensar a sociedade dividida em classes sociais. E aí eu fui construindo esse meu papel de lugar do mundo, primeiro na educação, né? E ao longo da vida pensando assim, o meu papel, o meu lugar do mundo é pensar dentro desse lugar de uma família, podendo estar no lugar de uma família empresária, pensar que sim, a gente tem um papel e um papel a partir daí pensar que eu posso ter uma responsabilidade de virar isso, uma responsabilidade deste lugar de construir um país mais justo. Agora, como o livro conta essa trajetória, com suas dificuldades, qual foi a reação da sua família? Porque o seu pai é um homem público, que teve uma atuação política também, a gente poderia talvez defini-lo como um liberal clássico, né? E de um outro momento político também, histórico do Brasil. Como é que isso foi recebido, essa sua iniciativa que se insinua muito precocemente? Por ele se considerar e se assumir como um liberal, ele sempre respeitou essa minha opção. E, na verdade, o meu pai era uma pessoa que ele gostava de conversar com as pessoas diferentes. Ele gostava de ouvir, ele gostava de debater, ele tinha esse prazer do debate. É interessante isso, que talvez hoje a gente tenha perdido isso. Quando ele saiu da política, ele gostava da política. Então, quando ele saiu, né, eu conto isso no livro, ele levava para almoçar no Banco Itaú as pessoas das mais diferentes. Ele chegou a levar o João Paulo Stedley, a Luísa Erundina, a Marta Suplicy, Paul Singer, para almoçar com ele. E ele trazia os executivos do banco e ele falava, as pessoas aqui dentro precisam saber que existe um mundo lá fora para além do banco, né? Então, ele tinha essa visão. E, portanto, toda essa minha opção por ter uma visão mais aberta, muitas vezes diferente do meu pai, muitas vezes diferente da minha família, sempre pelo meu pai, foi sempre muito respeitada. Alguns nomes de intelectuais ilustres aparecem recorrentemente aqui no seu livro. A gente poderia citar um brasileiro e uma intelectual de dimensão universal. Paulo Freire, sim, de um lado, e a filósofa Hannah Arendt do sim, outro. Que papel tiveram na sua formação? Não, fundamentais, os dois, né? Eu acho que são os que eu cito alguns outros, mas esses dois são os que eu mais cito, porque realmente foram fundamentais, né? Eu acho que Paulo Freire tem uma importância muito grande para eu ir, né? Eu, com uma formação de socióloga, ir para a educação. Ele é lindo, né? Porque eu gosto muito, porque ele tem o que ele chamava a praxis, e ele, não, mas é a praxis, mas porque ele traz essa vivência, né, da prática com a teoria. E eu acho isso maravilhoso. Isso, para mim, é muito importante, sempre está muito no meu DNA, porque desde o começo da minha atuação na prática com projetos, eu sempre vejo que assim, a teoria não dá conta da prática. Então, Paulo Freire, para mim, me encaixou tanto na teoria como na prática, e o jeito dele, ele vai escrevendo e trazendo a prática o tempo inteiro, trazendo os casos do Nordeste, então eu acho maravilhoso. E a Hannah Arendt, de outro lado também, que traz um outro olhar de filósofa com outras dimensões, que me amplia muito como socióloga, e ela é filósofa, mas tem a parte cientista política, porque eu fiz meu mestrado em ciência política, então aí me amplia esse meu olhar. E também essa liberdade de pensamento, que é uma coisa que eu gosto também, de não estar dentro de caixinha. Ainda dentro desse assunto, a gente conversou com Leandro Souza, que no livro Marque a Sua Geração relata vivências de liderança transformadora. Eu venho do Itaim Paulista, zona leste do município de São Paulo. É um bairro que tem aproximadamente, de acordo com o IBGE, 358 mil habitantes. Eu percebi que a nossa juventude, não só juventude, mas partindo de um jovem, como eu era lá atrás, precisava de sonhos, precisava olhar para pessoas que o transmitissem suporte e esperança.
A minha atuação em primeiros socorros se iniciou na escola onde eu estudei, Escola Estadual Professora Maria Vera Lombardi Siqueira. Me traz brilho nos olhos falar sobre isso, porque foi a escola que me formou. Eu me lembro que por volta do primeiro para segundo ano do ensino médio, eu chegava na escola e os inspetores me perguntavam onde eu estava. E eu sempre respondia, eu estava aprendendo sobre primeiros socorros. Foi quando eles me provocaram a multiplicar esse conteúdo lá na escola. A princípio, eu achei que eu não tinha essa capacidade, porque eu tinha praticamente a mesma idade que os alunos. Só que lá na frente, eu senti a necessidade de multiplicar esse conteúdo. Foi quando, eu me lembro até hoje, eu passei em 18 salas falando sobre primeiros socorros para 660 alunos. A formação que eu fui buscar na Faculdade de Medicina da USP foi a de jovem doutor, no qual eu fui diplomado e isso me deu um aval, uma habilidade para iniciar, então, o meu trabalho. Hoje eu trabalho com primeiros socorros, prestando serviços para instituições públicas e privadas e também tenho levado o meu livro até onde ele não chegava. Então isso foi sempre um sonho. Eu poderia falar que é uma biografia, mas eu sou muito jovem para escrever uma biografia. Então eu apresento Marque a Sua Geração como experiências de vida. Como é que eu busquei construir uma história que gerasse credibilidade no outro? Como é que eu busquei percorrer um caminho sem desistir? Eu definiria a palavra liderança quando as pessoas preferem estar com você do que estarem sozinhas. E para as pessoas preferirem estar com você, você deve executar algum tipo de trabalho. Então eu busquei construir uma liderança transformadora através do exemplo. O Entre Linhas termina lembrando do escritor, pensador e educador mineiro Rubem Alves, que nasceu em Boa Esperança em 1933 e morreu em 2014. Com formação multidisciplinar, Rubem Alves discutiu questões sociais, pedagógicas e existenciais a partir da filosofia, da teologia e da psicanálise. Foi autor de livros como Alegria de Ensinar, por uma Educação Romântica e Filosofia da Ciência, além de volumes de crônicas e de ficção infanto-juvenil. Até a semana que vem. Aprendeu que a regra mais importante da educação é não ganhar tempo, mas gastá-lo? Você sabe que eu nunca tinha pensado essa questão da forma como você colocou. Mas agora me veio uma experiência que eu tive há uns meses atrás. Eu estava na porta de um restaurante, quando dois senhores se aproximaram de mim com alguma coisa na mão, e eu imaginei logo que deveria ser testemunha de Jeová ou algum grupo religioso que queria me vender o seu Deus. Aí eles me fizeram a seguinte proposta: o senhor quer ler em 20 minutos um livro de 300 páginas? Eles eram vendedores daquela praga que é a leitura dinâmica. Eu disse: mas os senhores estão loucos completamente, porque ler Guimarães Rosa em meia hora não é possível. Porque o prazer quer tempo. Prazer rápido, só galo e galinha que tem. E aí? Mas eles ficaram assustadíssimos. Eu comecei a falar: vamos ouvir a Nona Sinfonia em 10 minutos? O que os senhores querem? O prazer demanda tempo, então a gente tem de gastar tempo. Porque a vida é para isso, é para gastar tempo. E quando a gente fala está ganhando tempo, na realidade a gente não está ganhando tempo, a gente está estragando o tempo. A vida é uma causa perdida? Ela é perdida no sentido de que a gente vai morrer. Mas até lá, ela é um desafio, é uma aventura. E ela está cheia de uma coisa maravilhosa. O Guimarães Rosa definiu essa coisa que se chama alegria. Ele disse: alegria só em raros momentos de distração. E a alegria, a gente precisa prestar atenção porque ela vem. E você sabe, a alegria nunca vem em coisas grandes. Então, a vida não é uma causa perdida, porque as coisas essenciais da vida a gente encontra a cada momento, se a gente souber prestar atenção.